levanta seus braços aos céus e vai começando a louvar ao Senhor. Por esse dia, por esse feriado, pelo aniversário da nossa cidade. Vai louvando a Deus pela sua vida, pela sua família. Louva a Deus mesmo por tudo aquilo que vem acontecendo nesses últimos dias em nosso país, dentro da nossa política. Louve a Deus pelo nosso santuário que está recebendo esse dia inteiro de retiro, para que nós possamos conhecer mais sobre os nossos padroeiros, São Luís Martã, Santa Zélia Martã. Vai louvando mesmo, vai sentar nas suas palavras. Amém? Agora coloca a mão sobre o seu coração e vai pedindo que o Senhor adentre ele. Vai pedindo que o Senhor possa se fazer morar dentro do seu coração. Fala para ele: Jesus, o meu coração é o teu reino, e eu quero que tu habite dentro de mim todos os dias, Senhor. E que nessa manhã, Jesus, nós possamos, nós todos possamos estar dentro da tua morada, estar dentro da tua casa, e que tu possas habitar o nosso coração, Jesus. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor. Sabem que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Agora fica do lado dessa pessoa, coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa. E agora você vai orar pedindo que Jesus também vá visitar a casa dessa pessoa. Que Jesus vá visitar a família dessa pessoa. Nós todos aqui estamos entre irmãos, e muitas vezes nós não sabemos o que acontece na casa do nosso irmão. E é preciso então que nós oremos, e nós oremos uns pelos outros. Oremos para que a graça de Deus seja alcançada por todos, e ela não passe despercebida por nenhum. Para que a graça de Deus alcance os nossos corações, que a graça de Deus alcance os corações dos nossos irmãos. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Segura na mão dessa pessoa, ergue a mão dela pro alto e clama: podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. E bom, Senhor, saber que estás presente aqui. E reina, Senhor, nesse lugar. Podes reinar, podes. O teu, que bom Senhor, que bom Senhor. Bem bonito, reina e rei. Continua com a mão segurando essa pessoa.
vai orando. Você está numa casa de oração, você está num santuário de milagres. Muitos milagres nós presenciamos com os nossos olhos. E continua orando, porque aqui é uma casa de milagres. E vai orando, e vai clamando. Peça para que esse dia seja um dia de milagres. Que Jesus possa revelar para você o milagre que é ter Santa Zélia e São Luís Martã como os nossos padroeiros. Vai pedindo: Jesus, nesse dia eu me disponho totalmente aos teus pés. Poderia ser um dia de descanso, Senhor, mas eu quero estar aqui na tua presença, porque a tua presença, Senhor, me enaltece. A tua presença, Senhor, me deixa mais santo, Jesus. É aqui nesse santuário, Senhor, que eu quero derramar a minha vida, que eu quero derramar a minha história. Por isso, Senhor, nessa manhã, eu quero começar te entregando o meu melhor. Eu quero te entregar, Senhor, as minhas primícias. Vai orando, vai clamando, não deixa de orar. Não enfraquece a sua voz, mas vai orando. Agora coloca a mão sobre o seu coração e vamos clamar esse Espírito Santo. E vai falando: vem Espírito Santo, vem nesta manhã, vem preencher todo o meu ser. Vem Espírito Santo, eu preciso da tua presença, pois tu tem que fazer morada dentro do meu coração. Vem Espírito Santo e encha todo o meu ser. Vem Espírito Santo. Hoje o céu se abre pra mim, sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar sobre os corações, os braços do Pai. Hoje o céu, hoje o céu se abre pra mim, sobre os corações toda a graça do Pai. Bate no seu peito e fala: e eu também. E eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Ergue seus braços aos céus e clama isso bem forte. Vem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder. Bem forte, canta. Hoje eu posso um novo homem renascer. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Então clama isso bem forte. Vem Espírito Santo. Com teu poder
nossos ícones de São Luís e Santa Zélia Martã. O que é que é preciso na sua casa para você se tornar uma família santa? O mínimo você já tem, que é a presença de Jesus dentro do seu coração. O que é preciso para que nós façamos os nossos filhos se tornarem santos? Para que o nosso cônjuge possa se tornar santo. Vai pedindo então a intercessão de São Luís e Santa Zélia, para que seja transformado dentro da sua família. Se levante uma nova geração de santos. E vai orando e continua clamando. Vem, Espírito Santo. Vem, mais uma vez, canta, vem, Espírito. Vem, Espírito. Vai se sentando e continua clamando isso. E vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Continua cantando. E vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Feche seus olhos. Vai sentindo essa atmosfera. Vai sentindo esse amor de Deus a tocar nossos corações profundamente. Nessa manhã Deus te convida a se tornar e a ser mais santo a cada dia. Deus te convida a ser mais dele e menos do mundo. Só sinta esse chamado de Deus no seu coração. Vai sentindo esse amor a fluir. Sinta. Aqui é o seu lugar, aqui é o meu lugar, aqui é o nosso lugar. É aqui onde nós podemos descansar nos braços do Senhor.
e toda aquela correria do dia a dia fica para trás nesse momento. E é proclamado agora em nome de Jesus. Receba a paz que você tanto precisava nessa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã. Queria aproveitar, irmão, ainda um pouquinho da oração, antes de entrarmos no nosso tema. O Salmo 126, no versículo 1, apenas um versículo, deixa eu só conferir aqui. O Salmo 126, versículo 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. O primeiro tema desse dia vai ser a construção humana e espiritual da família, a partir da família Martã. Mas vamos rezar um pouco sobre este versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E nós estamos aqui hoje, Senhor, com esta poderosa intercessão da família de Nazaré e da família Martã, dos nossos queridos santos Luís e Zélia. E nós queremos, Senhor, nos colocar aqui à disposição, na Tua presença, e à Tua disposição, Senhor, apresentando as nossas vidas e as nossas famílias, e pedindo, Senhor, que o Senhor mesmo venha construir, ou venha reconstruir. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a situação da sua família, se ela precisa hoje de uma reconstrução, se ela precisa hoje de um resgate, se ela precisa hoje de uma manutenção. Mas uma certeza nós temos que ter no coração: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E nós queremos, mais uma vez, vamos continuar clamando o Espírito Santo sobre nós, porque é Ele, é o Espírito Santo que trabalha em nossos corações, é o Espírito Santo que tem esta missão específica de santificar as almas, de construir a santidade em nossos corações, de construir a santidade no matrimônio, a santidade na família. É o Espírito Santo que tem esta missão específica de construir a santidade do povo de Deus, a santidade dos sacerdotes, dos bispos, a santidade do Papa, a santidade dos leigos, a santidade dos solteiros, a santidade dos casados, dos religiosos. É o Espírito Santo. Continuemos clamando, vamos clamar, vamos pedir. Abra o seu coração nessa manhã. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui.
no seu coração e clama: move-te em mim, Esse profundo desejo move-te em mim. de você ser movido pelo Espírito Santo. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida no teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida no teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vai rezando, vai orando no seu coração, acolhendo toda a graça que o Espírito Santo vai derramando sobre você nessa manhã. Deixando o Espírito Santo abrir caminho no seu coração para tudo aquilo que o Senhor preparou para este dia. Vai permitindo que o Espírito Santo derrube as barreiras, qualquer tipo de impedimento que não deixe a graça do Senhor agir hoje na sua vida. Como cantamos, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abre o seu espírito, abre a sua vida, para que o Espírito Santo possa agir poderosamente neste dia. Ori alabai shiri galabai alabai shiri galabai alabai alagari alabai iriri. Ori galabandari alabai shiri galabai alabandari alabai shiri galabai alabai. Ori gandari alabandari shiri iriri alalai iriri alabandari. Ori de candori ni shiri galabai alagari alabandori iriri. Ori ala canturi di shiri gari alagari 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 iriri. Ori alabandori shiri canturi canturi. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por nesta manhã, o Senhor se derramar em nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, por vir em nosso socorro, vir em nosso auxílio. Obrigado, Espírito Santo, por habitar o nosso coração. Obrigado por ser derramado sobre nós. Obrigado por conduzir a nossa vida. Obrigado por nos ter chamado aqui. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque temos certeza da graça e da bênção de Deus sobre nós e sobre as nossas famílias neste dia. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. E mais uma vez peçamos a intercessão da família de Nazaré e dos santos Luís e Zélia Martã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Então, mais uma vez, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem,
Com um pouco mais de detalhe, continuo a apresentação que já começamos, né? Para quem chegou um pouco depois, sou o Ítalo Fazanella, fundador da Comunidade Sagrada Família, comunidade que tem 25 anos de fundação, completamos este ano, e tem por carisma evangelizar e resgatar a família. Então trabalhamos não só o casal, mas os jovens, as crianças, enfim, a evangelização de toda a família. Luiz e Zélia, os santos Luiz e Zélia, são baluartes da nossa comunidade há 10 anos, e há uns 12 anos começamos os primeiros passos na divulgação da vida e da espiritualidade deles aqui no Brasil. Sou casado com a Rosana, minha esposa está aqui, somos casados há quase 31 anos, em janeiro vamos completar 31 anos de matrimônio, temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu, né? Nós perdemos 2 durante a gravidez, e são vida humana, quando a gente fala de família sobretudo, né? Esses filhos que perdemos, do segundo para o terceiro mês de gravidez, são filhos, vida humana que começa na concepção, né? Não importa se com 3 meses, com 6 meses, com 1 mês, com 1 semana, com 1 dia, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo de concepção é vida humana, e não pode ser desprezada. Temos a nossa filha mais velha, Regina, com 28 anos, casada, nos deram, ela e o Bruno, um grande presente, que é o nosso primeiro neto, o Miguel, que tem 2 anos e 4 meses. Temos o Paulo, de 26 anos, também casado, outro grande presente nos deu, a nossa netinha, a Antonella, com 1 ano e 3 meses mais ou menos. E temos ainda a Miriam, com 19 anos, e a Natália, com 15 para 16 agora. Essa é um pouco a nossa família, né? Tanto o Paulinho como a Regina, o esposo da Regina, são consagrados na nossa comunidade. E como disse, a comunidade tem 25 anos, a nossa sede fica lá em São Paulo. Somos uma pequena comunidade, né? Não somos uma comunidade muito grande. O carisma eu sei que é grande, mas a comunidade ainda não é tão grande assim. Mas a nossa sede fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga, muito próximo ali do Museu da Independência, né? Temos missões da comunidade no litoral de São Paulo, na Diocese de Santos, no interior, nas dioceses de São José do Rio Preto e Assis, e também ainda temos um casal em Campinas, um casal em Paudalho, que é vizinho do Recife, e temos 4 consagrados, uma viúva, um casal e uma jovem em Vitória, no Espírito Santo. Ainda essas outras localidades têm apenas a presença deles, por motivos profissionais, ainda não se tornaram oficialmente uma missão da comunidade, mas eles já exercem a missão da nossa comunidade, do nosso carisma ali onde eles estão. Bem, como eu dizia há pouco, vamos fazer um percurso hoje. Nós vamos caminhar, nós vamos passear na vida de Luiz e Zélia Martin, né? Os nossos queridos santos. O primeiro casal na história da igreja a ser canonizado juntos, né? Mais à frente eu falo um pouco da beatificação e da canonização deles. Vamos tentar nos localizar no tempo, né? Nós estamos na França do século XIX, esse é o contexto onde eles viveram. A cidade onde eles viveram, principalmente Alençon, porque foi onde eles se conheceram, onde eles se casaram, onde eles tiveram todos os filhos, apesar de que Lisieux é a cidade mais conhecida por causa de Santa Teresinha, né? Que é conhecida e invocada como Teresinha de Lisieux, porque ela viveu no Carmelo em Lisieux. Mas a cidade de Alençon é uma cidade muito importante, porque ali eles se conheceram, se casaram, tiveram os filhos e desenvolveram a sua vida de família. Depois Lisieux, Luiz foi morar em Lisieux com as filhas após a morte de Zélia. Então, Alençon para nós tem uma atenção especial, porque ali viveu a família toda. Eu sei que o Padre Rodrigo já fez peregrinações lá. Não sei, tem alguém aqui que foi a Alençon, Lisieux? Quem conhece
Quem conhece Lisieux aqui? Ninguém daqui dessa turma? Há uma aqui. Alençon também? Chegou aí Alençon? Não, só Lisieux. Tem uma boa turma aqui agora então, né, padre? Fazer uma peregrinação. Depois desse retiro, tem que ir lá no local conferir, né, se é verdade tudo que a gente disse aqui, né? Então é isso. Então essa região onde fica Alençon chama-se a região da Normandia. Antigamente era chamada de Baixa Normandia, mas houve uma mudança nas regiões na França, e a partir de 2016 se tornou apenas, era a Alta Normandia, Baixa Normandia, ficou uma região só chamada de Normandia, que fica na região noroeste da França. Tanto Lisieux, um pouquinho mais acima, dentro dessa região, como Alençon, um pouco mais abaixo, as duas cidades têm uma diferença de uma distância de 90 quilômetros apenas. Então, quem faz uma peregrinação a Lisieux precisa esticar 90 quilômetros apenas para conhecer Alençon, vale a pena. E elas ficam a 180 quilômetros mais ou menos de Paris, né? Alençon fica a 190 e Lisieux fica a 180 quilômetros de Paris, então não é tão longe assim, né? Longe é daqui a Paris, mas se você chegou a Paris, é fácil chegar a Lisieux e Alençon, né? É interessante o que se dizia de Alençon. Eu tenho 3 citações aqui de 2 autores que eles colocam sobre comentários sobre a cidade de Alençon. No dicionário Larousse de 1878, ele diz sobre Alençon assim: cidade decorosa, mas triste e sem vida. Triste e sem vida. Um outro autor diz assim: não se tem nada para contar aos amigos. Ele visitou a cidade, ele era um escritor francês, Balzac. Inclusive até na cidade tem uma rua com o nome dele. Um escritor do século XVIII, XIX. Ele visitou a cidade e disse: não se tem nada para contar aos amigos. Eu estou vindo a Goiânia e só pelo fato de ter conhecido o Santuário Sagrado da Família, eu já tenho muita coisa para contar para os meus irmãos lá de comunidade, porque fiquei impressionado com a vida desse santuário. E um outro historiador diz assim: não se propõe como modelo. Interessante, isso me fez pensar, né, na cidade de Nazaré, onde nasceu Jesus. Ou melhor, onde viveu Jesus, e Belém, onde Jesus nasceu. Mas pode vir alguma coisa boa de Belém? Ou às vezes comentavam de Jesus: mas esse aí não é o Jesus de Nazaré, não é o filho do carpinteiro, né? Então havia um certo menosprezo, né? E a cidade de Alençon passou por isso, triste, sem vida, não se tem nada para contar aos amigos e não se propõe como modelo, né? Estas pessoas que fizeram esses comentários não imaginavam que Deus ali estava forjando uma família de santos, né? A grande Santa Teresinha, né, que foi canonizada em 1925 e anos depois, agora os seus pais. Então, olha, agora a gente fala de Alençon para todos os lados que a gente vai, né? Alençon está ali, tem a casa deles conservada. Depois nós vamos poder até assistir um vídeo hoje à tarde, gravado lá na casa deles em Alençon. Então Alençon era isto, né? Então é esse contexto do século XIX, período de um anticlericalismo grande, porque eles ainda estavam ali sofrendo todos os efeitos da Revolução Francesa, iluminismo e uma série de coisas, né? Mas está ali, Deus não liga para essas avaliações humanas, e ali então Ele fez frutificar uma família santa. Quem são Luiz e Zélia Martin, né? O relojoeiro e a rendeira. O relojoeiro
e a rendeira. Luís, ele nasce em 1823, morre em 1894. A data de nascimento dele exata é 22 de agosto de 1823. Ele morre no dia 29 de julho de 1894. Ele foi filho de militares, nasceu em Bordeaux, na França, uma região um pouco mais abaixo da França, dá uns 500 quilômetros de Alençon, porque o pai era militar, então sempre em campanhas militares, ele nasce em Bordeaux. Bordeaux é conhecido pelos vinhos, né? Aprendeu o ofício de relojoeiro, abriu a sua relojoaria, era uma relojoaria joalheria, ainda solteiro, junto à casa onde ele morava com os seus pais. Essa casa existe até hoje lá, mas ela não pode ser visitada porque ela tem outros proprietários, funciona ali uma empresa de seguros, enfim. Mas nesta casa onde ele morava com os pais, no andar térreo, ele montou a sua relojoaria, joalheria. Ele exerceu esta profissão até quando ele vendeu a relojoaria para um sobrinho dele, um sobrinho que ele acolheu na sua casa, ainda quando solteiro, acolheu com seus pais, um sobrinho que perdeu os pais cedo, e esse sobrinho de Luís Martin, chamado Adolphe Lerich, ele morou dos 9 aos 16 anos, inclusive ele pegou um período do casamento deles, porque quando Luís e Zélia se casam, eles vão morar nesta casa, onde Luís já morava com os pais, e funcionava a relojoaria. Então eles também têm este coração aberto, acolheram esta criança. E depois então Luís, ele vende a relojoaria para o seu sobrinho, porque ele precisava ajudar Zélia na empresa dela, né? Que é o ponto de Alençon. Aí daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Mas um detalhe, eu abro um parênteses aqui. Por que eu falo deste sobrinho dele? Eu conheci e temos uma amizade. Eu não sei se o padre Rodrigo teve oportunidade, eu creio que não, porque ele não estava em Alençon, estava numa outra cidade, de conhecer o padre Thierry. Acho que você não conheceu, né? O padre Thierry hoje é o reitor do santuário de Alençon, assumiu agora em agosto. O padre Thierry é uma espécie de relíquia viva, porque ele é o parente vivo mais próximo de Luís Martin. E eu coloquei no YouTube há pouco tempo uma entrevista que eu fiz com ele, né? Está no meu canal, Ítalo Fazanella. É uma entrevista que eu fiz com o padre Thierry. Ele este sobrinho de Luís Martin, é o bisavô do padre Thierry, o bisavô do padre Thierry. E a avó do padre Thierry nasceu no mesmo ano de Santa Teresinha, né? Nasceu no mesmo ano, apesar de Teresinha morreu com 24, a avó do padre Thierry morreu com 92 anos. Se Teresinha tivesse vivido tanto quanto a avó, o padre Thierry teria conhecido Santa Teresinha. Mas a avó dele brincava com Santa Teresinha quando eram pequenas, né? Então você conversa com ele e fala: minha avó brincou com Santa Teresinha. Eram primas, coleguinhas, e brincavam quando eram crianças. Então o padre Thierry é um dos grandes, talvez o maior especialista hoje em Luís e Zélia. E hoje assumiu como reitor do santuário de Lisieux, né? Então uma relíquia viva. Quem for a Lisieux, Alençon. Quem for a Alençon vai poder conhecer o padre Thierry. Luís Martin era um homem, um trabalhador muito empenhado, honesto, pontual, firme, amável e bem-humorado. É possível você ser firme, e para ser firme você não precisa ser carrancudo, mal-humorado, né? Ele era uma pessoa muito firme, muito honesta, muito pontual, mas também muito amável e muito bem-humorado. Ele agradava muito as pessoas ao seu redor onde ele estava, né? Ele gostava muito de pescar era o seu hobby preferido. Também gostava de jogar bilhar com os amigos. Tocava piano na casa dele, cantava. As filhas dizem que ele tinha uma bela voz. Então faziam aqueles momentos de lazer na família. Ele cantava, imitava sons da natureza, né?
para as meninas, gostava muito de fazer viagens. Luiz era das viagens, das peregrinações, viagens a trabalho, ao contrário de Zélia, né? Mas Luiz gostava muito das peregrinações e muitas vezes ele fazia peregrinações de quilômetros e quilômetros em jejum, para alcançar alguma graça, a conversão de um amigo, a cura de uma filha, de um filho que estava enfermo. Então ele gostava muito dessas peregrinações, peregrinava aos santuários, enfim. Era um excelente nadador e bombeiro voluntário. Ele salvou inclusive pessoas de incêndios, ele salvou pessoas de morrerem afogados. Ele tinha uma coragem muito grande, né? E ao mesmo tempo Luiz era um homem contemplativo, de vida interior, gostava de silêncio, de profunda oração, intimidade com Deus, tinha uma sensibilidade aos mais necessitados, era uma sensibilidade muito grande. Ele era dado aos sacrifícios, às penitências, por amor a Deus. Assim, traços gerais da característica de Luiz. Zélia, ela nasce em 23 de dezembro de 1831, então vejam aí, praticamente 7 anos, né, de diferença entre eles. E ela morre, Luiz morreu com praticamente 71 anos, e Zélia morre com 45 anos e 10 meses de câncer de mama, no dia 28 de agosto de 1877. Também Zélia, filha de militares, né? Filha de militares, nasceu naquela região mesmo ali da Normandia, né? Num distrito chamado Saint-Denis-sur-Sarthe, Gandelin, muito próximo ali de Alençon. Teve uma infância, ela mesma diz, né? Ela teve uma infância triste, infeliz, porque a mãe era muito rígida, né? Era muito rigorista na educação. Então ela sofreu bastante com essa rigidez da mãe dela, e também sofria desde pequena com terríveis enxaquecas que acompanharam aí a vida dela. Então ela mesma diz que teve uma infância triste. Talvez aqui, Padre Rodrigo, um traço de depressão, né, que se somou hereditariamente a Terezinha, né? Terezinha com 4 anos e meio perde a mãe. É um trauma muito grande. Então estávamos falando ontem sobre esta depressão de Terezinha, curada pelo sorriso de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Sorriso. Aquela imagem ficou conhecida, né, como Nossa Senhora do Sorriso. É uma imagem que Luiz Martin ganhou de uma catequista dele, quando ele era solteiro, e ele colocou no pavilhão, né? Quem for a Alençon vai conhecer o pavilhão. O pavilhão é uma propriedade pequena, uma espécie de jardim, e num canto dele há uma torre hexagonal, né? Tem um pavimento não muito grande também, um pavimento térreo, um intermediário e um mais acima. E Luiz fazia ali os seus retiros, os seus momentos de oração, de reflexão. Quando ele saiu de Alençon para morar em Lisieux, ali era um pouco do refúgio, onde ele se encontrava com os amigos. Quando vocês leem a história de Santa Terezinha, quando ela diz que foi colher framboesas, morangos, no pavilhão, é neste lugar, né? Elas gostavam de ficar brincando ali no jardim, e Luiz, neste lugar, ele colocava frases na parede, né? Deus me vê, a eternidade se aproxima, e o que eu estou fazendo? Enfim, ele colocava frases de reflexão para poder estar cada vez mais próximo de Deus, íntimo de Deus, e dentro dessa grande preocupação deles, que nós vamos ver, que era a busca da santidade. E Zélia, apesar de todos estes fatos marcarem depressivamente a sua vida, ela se manteve numa fé corajosa, confiante, um caráter forte, uma mulher muito prática, resoluta, forjada na resignação à vontade de Deus, em cada provação e em cada dificuldade.
mas uma mulher também muito dócil à ação de Deus na sua vida, muito trabalhadora, dedicada, muito sensível, como Luiz, muito sensível às necessidades dos mais pobres, dos mais necessitados mesmo. Aprendeu o ofício do ponto de Alençon. O ponto de Alençon é uma renda muito delicada, já apreciada naquela época, principalmente muito apreciada pela alta sociedade de Paris, porque era uma renda muito cara, né? Se fosse atualizar hoje, talvez um pedacinho dessa renda custaria uns R$ 500, né? É uma renda muito delicada. Era necessário um curso de 3 anos para aprender esta renda. Zélia aprendeu, fez o curso, se especializou, inclusive ganhou prêmios por conta desta renda. E a sua empresa familiar se chamava Ponto de Alençon. Ela começou o Ponto de Alençon ainda solteira e depois continuou praticamente até o final da sua vida com o Ponto de Alençon. Ela gostava muito de escrever cartas, né? Temos muitas cartas dela conservadas, são 218 cartas, e de Luiz já não escrevia muito, tem 16 cartas, 15 cartas na verdade, dois bilhetes, né? Totalizando 17. É o que se conservou deles, né? Muitas cartas foram destruídas, outras cartas foram usadas pela empregada para acender o fogão a lenha. Então se perdeu um tesouro muito grande. As cartas que Zélia trocava com a irmã, que era religiosa, morreu com fama de santidade, a irmã Visitandina, era religiosa no mosteiro de Le Mans. Também era um costume das visitandinas, as religiosas, toda a correspondência que elas recebiam depois de lida era destruída. Então, uma riqueza espiritual muito grande. Mas o que ficou conservado já traz para nós uma riqueza dos traços, né, da família Martin muito grande. E até adianto agora para vocês, depois nós tivemos a missa. João Paulo II é baluarte também na nossa comunidade. Anteontem foi dia dele, né? E no dia dele saiu com exclusividade no Brasil, lançamos lá na nossa missa, na comunidade, e praticamente aqui hoje é o primeiro lugar no Brasil, depois de ter lançado ali na nossa comunidade, que nós trazemos as cartas de Luiz e Zélia, né? Foi lançado pela nossa editora Sagrada Família, em conjunto com as edições Loyola e com as edições Carmelitanas, né? Uma coedição entre as 3 editoras, com exclusividade, traduzido do original francês para o português. Então estamos lançando as cartas de Luiz e Zélia aqui. Deus escolheu, e eles também, o Santuário Sagrada Família, né, para ser praticamente o primeiro lugar no Brasil a ter as cartas de Luiz e Zélia, que é uma riqueza muito grande, né, da espiritualidade deles. O encontro deles, bom, eles tinham um desejo, até já adianto isso antes do encontro, desde solteiros, os dois, tanto Luiz como Zélia, tinham um grande desejo de santidade. Esse grande desejo de santidade brotava do profundo amor a Deus que eles tinham, que também brota da consciência do profundo amor que Deus tinha por eles. Então a motivação da santidade é o amor de Deus, porque se a motivação da santidade for apenas a santidade pela santidade, se torna presunção. Mas é por causa do amor de Deus, nós que fazemos a experiência do amor de Deus, nós que sabemos que Deus nos ama profundamente, a nossa resposta, a nossa melhor resposta de amor a Deus é a santidade. A melhor resposta de amor a Deus é a santidade. Por quê? Quem ama a Deus e sabe que Deus o ama, deseja Deus. E o deseja não só para esta vida, o deseja para a eternidade. O deseja para a eternidade. Conviver com Deus, essa é a visão beatífica, né? A vida eterna com Deus. E aí então a melhor resposta é a santidade.
Até adianto uma palavra da próxima palestra, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer assim: sem santidade ninguém vê a Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus. Então, se eu não viver a santidade, eu não vou ver a Deus. Para a eternidade, todo mundo vai. Não tem volta. A gente sabe que não existe reencarnação. Não tem volta. Para a eternidade, todos nós vamos. Agora, a questão, o problema é o endereço, né? Essa é a questão. Qual é o endereço da vida eterna? A vida eterna todo mundo vai. Quem acredita em Deus, quem não acredita, né? Todo mundo vai. Agora o endereço, né? Eu costumo dizer assim que a nossa vida é como se fosse uma carta, já que a gente falou das cartas de Luiz e Zélia, é um envelope, né? E que ali a gente vai escrevendo a nossa vida. E na medida que a gente vai escrevendo a nossa vida, no envelope a gente vai colocando o endereço para onde nós vamos. Quando a nossa vida terminar, o envelope é fechado e enviado para o endereço que nós escrevemos com a nossa vida. Tem duas opções: céu e inferno. São os dois únicos endereços que existem na vida eterna. Para o céu vão os que viveram a santidade, porque sem santidade não se vê a Deus. Quem não vive a santidade está escrevendo um outro endereço para passar a eternidade. Não é passar as férias, não é passar um período, é a eternidade, sem fim. Imagina, é grave, né? É sério, muito sério. E a gente vai escrevendo durante a nossa vida isto. Então eles tinham este profundo desejo de santidade. Teresinha, ela escreve assim, porque as filhas foram as primeiras a reconhecer a santidade dos pais. Eu costumo dizer que as filhas foram as primeiras a canonizar os pais. E Teresinha, por exemplo, ela diz assim: eu nasci numa terra santa. Se referindo aos pais, eu nasci numa terra santa. E aquela frase dela também, o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. O bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Reconhecendo a santidade deles, eles são tão santos que são mais dignos do céu do que da terra. Esta pobre terra, né, desolada, pecadora, não merece tão grandes santos, são mais dignos do céu do que da terra. Em 2008 eu tive uma profunda experiência com Santa Teresinha, lá em Lisieux, estivemos lá, e diante ali do túmulo dela, dos restos mortais dela, no Carmelo, eu estava no discernimento de acolhê-la, bem como seus pais, como baluartes da nossa comunidade. E eu perguntava a Teresinha, ela começou a se aproximar de nós, através de uma devoção da Rosana. A Teresinha assim, ela vai chegando, e ela tem propósitos, planos. Quando ela chega perto de alguém, esquece, viu? Aí pode se preparar para muitas coisas. E aí eu fui lá perguntar: Teresinha, o que você quer com a gente? E eu queria uma confirmação se na comunidade nós deveríamos acolhê-los como baluartes. E assim, de uma forma muito resumida, Teresinha disse assim no meu coração: minha santidade é fruto de uma família santa. Minha santidade é fruto de uma família santa. Ensinem as famílias a serem santas e peçam ajuda aos meus pais. Aí não tive dúvida. Pedir ajuda para os pais. Aí acolhemos, isso foi 2008, era ali novembro de 2008. E aí na festa de Teresinha do ano seguinte, 2009, nós oficializamos eles como baluartes da nossa comunidade. Completou agora, este mês, 10 anos
E era justamente por causa desse amor de Deus que eles tinham o desejo de santidade. E naquela época, século XIX e mesmo séculos anteriores, quem queria ser santo se tornava o quê? Tinha que ser o quê? Oi? Um pouco mais, vamos especificar, ou melhor. Quem queria ser santo se tornava o quê? Padre ou religiosa. Né? Quem queria ser santo se tornava padre ou religiosa. O resto ficava condenado ao matrimônio. Porque a santidade era reservada para os padres e os religiosos, as religiosas. Era a mentalidade que tinha na época. Luís e Zélia estavam dentro dessa mentalidade. Eles queriam ser santos. Qual era o caminho? A vida religiosa. Os dois tentaram entrar na vida religiosa por causa disso, né? O Luís tentou entrar lá no mosteiro Grande São Bernardo, nos Alpes suíços, que é dos freis agostinianos. E Zélia tentou ali em Alençon entrar nas Filhas da Caridade, na Santa Casa de Misericórdia de Alençon. Era um hospital que elas mantinham. Mas os dois, graças a Deus, não foram aceitos. Deus tinha outros planos para eles, né? E eles então compreenderam que eles podiam viver a santidade não apesar do matrimônio, mas no matrimônio. Conseguiram fazer esta virada, né? Esta chave virada de leitura da santidade, né? Então perceberam que o caminho do matrimônio poderia ser o caminho de santidade. Em Alençon tem um rio que corta a cidade, o rio Sarthe. Tem várias pontes. Uma dessas pontes é a ponte São Leonardo, hoje conhecida como a Ponte do Encontro. Ali na primavera de 1858, né, era abril de 1858, de um lado da ponte vinha Zélia, do outro lado vinha Luís. É mais ou menos como está no altar aqui, né? Vamos imaginar, né? Luís de um lado, Zélia do outro, porque de um lado, num bairro, morava Zélia com seus pais, do outro lado da ponte, Luís morava com os pais dele. Eles não se conheciam. A mãe de Luís conheceu Zélia no curso do Ponto de Alençon. E logo ela percebeu: opa, uma boa moça para o meu bom Luís. Não sabemos se a mãe falou com Luís: olha, conheci uma moça, né? Talvez tenha falado, talvez, mas com certeza rezou, que era uma mulher católica, né? De fé, rezou. Mas ela conheceu Zélia no curso. Mas Zélia e Luís não se conheciam. E aí nesta ponte, até bonito, né? Primavera. Na primavera eles se cruzaram. Quando eles se cruzaram, no coração de Zélia, uma voz disse assim: foi ele que eu preparei para você. Foi ele que eu preparei para você. E dali 3 meses eles se casaram. 3 meses. Foi um namoro pelo WhatsApp, né, padre? E pela internet. 3 meses, né? Eles se casaram à meia-noite do dia 12 para o dia 13 de julho de 1858. A festa litúrgica deles é 12 de julho. Apesar que meia-noite já é dia 13, mas a igreja determinou o dia 12. 12 de julho é a festa litúrgica de Luís e Zélia. Eles se casaram ali naquela igreja, nesse banner que está aqui. Aquela igreja no fundo é Nossa Senhora de Alençon. É a igreja onde eles se casaram. É a igreja onde Terezinha, que no banner está ali com 4 anos de idade, ali ela foi batizada no dia seguinte ao seu nascimento. A única filha batizada nessa igreja foi ela. Os outros filhos foram batizados numa outra igreja, que era a primeira igreja paroquial deles, Saint-Pierre de Montfort, que é São Pedro de Montfort.
que era mais próximo da casa deles, a primeira casa onde eles moraram, quando se casaram, que era a casa da relojoaria. Os filhos todos foram batizados lá e Terezinha nesta casa. Diga, padre. Ah, sim. Para? Sim, indulgência para ter certeza. Isso era, inclusive, era muito próprio deles. Até nas cartas Zélia escreve isso. Eles tinham uma preocupação muito grande. A primeira preocupação depois do nascimento era batizar os filhos para se tornarem filhos de Deus. Era batizado ou no dia do nascimento ou no dia seguinte no máximo, né? E se nós queremos a santidade, eu e a Rosana tivemos sempre essa preocupação com os nossos filhos. Que praticamente todos, acho que teve só a Natália, que acho que não ficou internada porque nasceram com ictirícia, né? Os 4, né? Nasceram com ictirícia e tiveram que ficar no banho de luz. Então ficaram lá quase uma semana no hospital. Mas saiu do hospital, primeiro domingo, já estava sendo batizado na nossa paróquia, né? Saiu do hospital, batizado. Sempre tivemos essa preocupação. Depois isso nos alegrou, porque nós não conhecíamos Luiz e Zélia. Fui conhecer depois e ver essa preocupação que eles tinham. E eu fico pensando, nossa, tem tantos pais que ficam esperando meses, às vezes até anos. Porque prometeu para o parente lá, não sei de onde, do interior da Bahia, ou do interior do Nordeste, ou lá do Sul, sei lá de onde, porque ia batizar os filhos, aí até a pessoa conseguir, né? Aí já ficou velho. E o batismo nos torna filhos de Deus. O que um pai e uma mãe pode querer de melhor para o filho que nasceu, senão ele se tornar filho de Deus pelo batismo, ser inserido na igreja do corpo de Cristo? Era essa a preocupação de Luiz e Zélia com os filhos, né? Então nós temos que ter essa consciência também. Eles foram beatificados em 19 de outubro de 2008, né? Há poucos dias atrás, né? Poucos dias atrás. 19 de outubro de 2008. E foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015, no meio do sínodo da família, lá em Roma. Então, completou agora 4 anos da canonização deles. Bom, vocês com certeza já conhecem, mas eu quero dar um pouco de detalhes do que nós temos na relíquia de Luiz e Zélia. Nas relíquias, temos aqui as relíquias deles e de Santa Terezinha, né? Terezinha. Luiz e Zélia, o que nós temos aqui? São relíquias de primeiro grau, porque é um pedacinho do corpo deles. Relíquias ex corpore, é um pedaço do corpo deles. Então a igreja também nos ensina, quando temos a presença das relíquias, nós temos uma presença especial dos santos no nosso meio, né? E aqui o santuário tem bastante relíquia, né? E vai ter uma para cada dia do ano, né, padre? Se Deus quiser, né? Então a presença dos santos aqui é muito forte. Então, gente, vocês que são do santuário, não tem mais escapatória. Ou santo ou nada. Ou santo ou nada, né? Porque depois um dia a relíquia de vocês vai estar pregada aqui na parede de trás, junto de João Paulo II, Papa da Família, se Deus quiser, né? Então nós temos aqui, dentro desse relicário maior, um relicário menor, que ele reproduz na borda dele, depois mais perto vocês podem reparar, a borda dele é uma réplica de um relógio que Luiz fez e deu de presente para Terezinha por ocasião da sua primeira comunhão. Então, aqui a borda deste relógio. O relógio original está na casa que eles viveram em Lisieux. Aqui não dá para ver porque é fechado esse relicário atrás. Mas por trás desta relíquia tem a réplica de uma medalha.
Luiz Martin gostava muito do livro de Tobias, fala Tobias e Sara, né? Aquele primeiro casal depois de Zélia ali, né? Nesse painel do altar aqui. Tobias e Sara. Luiz gostava muito do livro de Tobias. E ele, por ocasião do casamento, ele fez uma medalha de Tobias e Sara e deu de presente para Zélia no dia do casamento deles. A medalha original está num pequeno museu anexo à casa que eles viveram em Alençon. O relógio está em Lisieux, a medalha está em Alençon. Vamos passar um pouco, eu dei traços gerais deles, mas vamos passar um pouco agora em alguns traços morais de Luiz e Zélia, escritos sobretudo por Celina. Celina foi a filha, bom, eles tiveram 9 filhos, né? 9 filhos, 4 morreram muito novos, 2 meninos e 2 meninas, 3 morreram com menos de 1 ano, e Helena morreu com 5 anos de idade. Estão ali representados os filhos de Luiz e Zélia, os 4 que morreram novinhos, 3 com menos de 1 ano, Helena com 5 anos, e aí depois temos Terezinha com as rosas ali, as outras irmãs, a Maria, Paulina, Celina e aquela com hábito escuro é Leônia. Então todas elas foram para o Carmelo e Leônia foi para o mosteiro da Visitação. Ela se tornou uma irmã visitandina lá em Caen, uma cidade a 60 quilômetros de Lisieux, também muito próximo, vale a pena visitar ali. No ano da canonização de Luiz e Zélia, 2015, foi aberto o processo de canonização de Leônia, e Leônia era a filha difícil, vamos ver se na próxima palestra eu consigo falar um pouco mais dela. É uma filha muito difícil, terrível. Zélia chega a escrever: não sei mais o que fazer com essa menina. Alguém já disse isso? Não sei mais o que fazer com esse menino, não sei mais o que fazer com essa menina, né? Não sei se eu abraço, se eu beijo ou se eu jogo na parede, né? Alguns falam. Mas Leônia era terrível mesmo. Está aí, vai para os altares, né? Agora, em janeiro, no dia do batizado de Santa Terezinha, dia 3, né, de janeiro, ela nasceu dia 2, dia 3 foi batizada, a diocese encerra o processo diocesano e já envia o processo para Roma. Já vai começar a fase romana do processo de Leônia. Já tem milagres sendo examinados nos Estados Unidos, na própria França, se não me engano, na Itália e inclusive no Brasil. Tem um menino que foi curado pela intercessão de Leônia. Então pode até ser que o milagre da beatificação seja aqui no Brasil, né? Nós lançamos também este ano, com exclusividade no Brasil, pela nossa editora, um livro sobre Leônia, né? Uma belíssima biografia de Leônia. E a gente vê a transformação que teve Leônia, a partir do exemplo dos pais, a partir da oração dos pais, a partir da confiança que os pais tinham em Deus, que poderia mudar totalmente o caráter de Leônia, a vida de Leônia, o comportamento de Leônia. Ela morreu como santa mesmo, uma fama de santidade. Por ocasião da abertura do processo, a igreja faz a exumação. Quando foram fazer a exumação, a surpresa, o corpo dela estava intacto, né? Está intacto, não está exposto, mas está intacto. E aí então um pouco dos traços de Luiz e Zélia, escritos por Celina. Celina foi a filha que assistiu à morte de Luiz, foi a última a entrar no Carmelo, pouquinho tempo depois da morte de Luiz, 2 meses, 3 no máximo. Ela assistiu à morte do pai e depois foi se juntar às irmãs no Carmelo de Lisieux.
Quando Luiz estava indo para a igreja para ser batizado, o arcebispo de Bordeaux encontrou a procissão do batismo e disse aos pais: alegrem-se, este menino é um predestinado. Alegrem-se, este menino é um predestinado. Uma profecia do arcebispo de Bordeaux. A criancinha ali, recém-nascida para ser batizada, alegrem-se, esse menino é um predestinado. E o testemunho de uma família que conhecia a família de Luiz, recordando uma fala da sua mãe, da mãe de Luiz: ah, o meu Luiz, o meu caro Luiz é uma pérola, o meu Luiz é uma pérola. Era o conceito que a mãe de Luiz tinha dele. E eles mesmos, essa família, dizia: Luiz Martin é um santo. Era jovem, e os filhos dessa família, amigos de Luiz, jovem, o Luiz de fato é um santo. Celina, meu pai era em todas as coisas de uma retidão militar, um homem muito reto, né? Óbvio, recebeu educação de militares, né? Uma retidão militar, um homem reto, honesto. Me parece que essas virtudes estão em falta hoje, principalmente no Brasil, né? E numa cidade vizinha aqui de Goiânia, né? Resumindo em 2 letras, no DF, me parece que está em falta essas virtudes da retidão e da honestidade, né? Mas não só neles, né? Mas em quem votou e botou eles lá, né? Ou em outros lugares. Enfim, caridade extrema para com o próximo. Celina escreve sobre isso, caridade extrema para com o próximo. Uma doméstica deles testemunhou assim: o senhor Martin era sobretudo um santo, muito corajoso, não tinha medo de nada. Então a empregada que trabalhava para eles tinha esse conceito, essa impressão: Luiz era um santo, né? Luiz era um santo. Nunca julgava ninguém, tinha uma paciência inalterável, não murmurava, era muito alegre, humilde, sereno. Vejam, essas são as características de Luiz. Um espírito culto, gostava de leitura, lia os clássicos da sua época, lia Vida de Santos, lia inclusive em família. Depois do jantar eles se reuniam para ler a palavra de Deus, para ler livro de Vida de Santos, livros de espiritualidade. Um homem profundamente honesto, pontual, exigente consigo mesmo, gostava de ordem, disciplinado, né? Numa carta de Zélia, quando Luiz estava viajando, ela diz: olha, eu já tirei o pó da sua mesa, mas não se preocupe, todas as coisas voltaram para o seu devido lugar, né? Porque ele tinha as coisas todas organizadas, né? E ela já sabia dessa preocupação dele: olha, eu limpei tudo, mas está tudo no lugar, não foi nada tirado, né? Então ele era esse homem muito disciplinado, mas muito terno com as filhas, muito amoroso com as pessoas, com as filhas, a ponto de Teresinha escreveu isto: não há coração de mãe que o supere. Olha que relacionamento. Não há coração de mãe que o supere. Celina escreve também sobre Zélia: nossa mãe era a abnegação em pessoa, dotada de uma grande coragem, de um caráter extraordinariamente enérgico, com um coração sensibilíssimo e generosíssimo, sempre orientado para Deus, no qual havia uma heróica confiança. Então vejam, uma mulher com a característica de Zélia, uma mulher forte, enérgica, prática, sem Deus é um desastre, né? Né? Sem Deus seria um desastre. Mas com Deus, esse coração voltado para Deus, vejam como que ela se transformou. Ótimo. Está aqui. Você está lembrando da sua hora, né? Sim. Tá, estamos seguindo aquele programa, né? Na minha ótica você já passou 20 minutos. É? Não.
Eu estou seguindo o que eu mandei ontem à noite, padre. Dá uma olhada. Não, dá uma olhada lá. Não. Eu fiz confusão. Fez confusão. Eu comecei antes, ele soltou antes. Vamos tocar. Aqui, a relíquia está aqui, ó. Mais uma relíquia de Luiz e Zélia. E no verso aqui tem a réplica da medalha de Tobias e Sara. Nós podemos passar, né, padre, enquanto eu vou falando? Pode para cada um, né? Vamos fazer assim, vamos começar aqui por esse canto, né? Uma preciosidade, né? Nós temos um pedacinho do corpo de Luiz e Zélia nas mãos, né? Nas mãos. Aproveita e veja aí, a borda, a réplica do relógio e o verso, a réplica da medalha. Aí passa aqui, depois vai passando e vai passando pelos bancos. Como essa palestra introdutória é um pouco mais longa, padre, eu ia ter que dar uma resumida. Aproveitei que me liberaram antes. E então dizia de Zélia, né? Olha o que a Celina escreve. Minha mãe tinha um temperamento muito ativo. Era atividade em pessoa, né? Opa, tem gente já se identificando aí, né? Era atividade em pessoa, né? Era a última a se deitar, levantava-se às 5 da manhã e tinha sua atividade até às 23 horas, né? Nós estamos hospedados na casa da Marta. A Marta falou, eu sou muito Marta mesmo, né? Mas eu falei, olha, nós precisamos de Martas, porque naquele episódio de Marta e Maria, está Marta com a lida da casa, Maria fica aos pés de Jesus. E Marta reclama, Senhor, o senhor não se importa, aí eu estou aqui atarefada e a minha irmã não sai dos seus pés. Aí Jesus diz, Marta, Marta, né? Você se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Mas é interessante que nessa passagem, Jesus não mandou Marta vir para os pés dele. Se ele manda Marta vir para os pés dele, ele ficava sem cafezinho, né? Alguém tinha que fazer o café. Alguém tinha que preparar o lanche, o almoço, a janta. Então nós precisamos de Martas e Marias, né? Então Jesus, ele falou, Maria escolheu a melhor parte, mas Marta, continua fazendo o seu trabalho, porque a gente precisa também. Então Zélia era assim, mas Zélia é uma pessoa que conseguiu combinar as duas pessoas, né? Ela sempre aos pés do Senhor, mas também uma mulher muito ativa. Ótima dona de casa, repugnava todo tipo de desperdício, mas não economizava quando a questão era a santificação das filhas. Luiz era mais contido, né? Ele, até uma vez, Zélia escreve dizendo, não, pode deixar, era um retiro, acho que Maria iria fazer, pode deixar que eu convença o seu pai. O pai não queria gastar o dinheiro com a despesa do retiro, né? Falou, não, eu convenço o seu pai, porque no que se trata da salvação, a gente não pode economizar, né? E aí eles iam, vejam, temperamentos diferentes, mas viviam numa harmonia perfeita entre eles. Os meus pais sempre me pareceram santos, vai dizer Paulina, né? Sempre me pareceram santos. Tinha uma admirável esperança, a esperança de Zélia, né? Ela não se deixava desanimar. Sempre dava a Deus o primeiro lugar. Sobre isso nós vamos falar na próxima palestra, que é sobre a espiritualidade deles, né? O tripé da espiritualidade. Tinha uma fé profunda, desapegada dos bens materiais. Ela dizia assim, a verdadeira felicidade não é deste mundo, perde-se tempo em procurá-la. Eu gosto de pensar no sobrenatural, elevando a minha alma para o céu. Vocês vão perceber que na família Martin, eles eram todos voltados para o céu. O desejo de céu é uma marca profunda na vida deles. Por quê? O que é o desejo de céu? É o desejo de eternidade, o desejo da vida eterna com Deus. Então o desejo de céu é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Sua irmã, né,
a visitandina, escreveu sobre ela assim: que mulher forte, a adversidade não a abate, a prosperidade não a orgulha, é admirável. Precisa de botar inveja a qualquer feminista moderna hoje, né? Zélia era a verdadeira feminista. Mulher forte, sem deixar de ser mulher, né? Sem ter que fazer protestos escandalosos aqui e acolá para exaltar a feminilidade. Não há necessidade disso, né? Zélia é o verdadeiro modelo de feminilidade. Nossa mãe era de compleição delicada, né? Zélia tinha um corpo pequeno, era baixinha, magrinha, uma compleição delicada, e ainda que de pequena estatura, a sua extraordinária energia supria nela com facilidade e dominava o cansaço. O confessor de Zélia disse assim para ela uma vez: senhora, eu vi muitas mulheres fortes, nunca nenhuma como vós. Admiração do confessor dela, né? A palavra de Deus em Mateus 7, é o finalzinho do discurso de Jesus no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, esse grande discurso de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, temos diversos conselhos de Jesus. Ali Jesus ensina o Pai Nosso, ali ele fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, além de outros conselhos, ele fala das bem-aventuranças, e no finalzinho, Mateus 7, 24 a 27, Mateus 7, 24 a 27, já que nós estamos falando da construção humana e espiritual, Mateus 7, 24 a 27, finalzinho desse discurso de Jesus, ele diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Vejam, eu disse que é o finalzinho do discurso de Jesus, um discurso muito importante. E com esta palavra, ele quer reforçar a importância de tudo que ele disse. E como nós estamos falando de uma construção, o que nós temos nessa palavra? Alguns elementos. Ele fala de dois homens, duas pessoas, um sábio e o outro imprudente. E interessante que os dois ouviram a palavra de Deus. Ele diz: o homem sábio, o homem prudente é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. O outro ouviu a palavra e não colocou em prática. Então a diferença entre os dois não é que um ouviu, o outro não ouviu. Os dois ouviram a palavra de Deus. E a grande diferença entre eles é que um colocou em prática, o outro não. Outro elemento que Jesus traz nesse evangelho é a casa. Para nós aqui, a casa vai significar três coisas: a nossa própria vida, o matrimônio, né, para aqueles que são casados e são vocacionados. Quem é casado aqui? Levanta a mão, veja. Tem viúvos? Tem. Solteiros? Encalhados? Tem alguns. Cadê a relíquia de Santo Antônio, padre? Vamos. Sabem que Luiz e Zélia já está espalhando pela internet aí. Luiz e Zélia estão sendo invocados também para arrumar um bom casamento.
Porque se cruzaram na ponte, dali já logo se casaram, olha, né? Foi ele que eu preparei para você. E aí então a casa vai significar a vida, o matrimônio e a família. O primeiro constrói a casa na rocha. Que rocha é esta? O próprio Senhor. Ele é a rocha, Ele é o alicerce. O outro que ouve a palavra de Deus, como dizia minha avó, entra por aqui e sai por aqui. Ele construiu a casa, a vida, o matrimônio, a família na areia. E aí então vem ventos, enchentes, tempestades. A primeira casa suportou, aguentou. A segunda, que estava construída na areia, caiu. E grande foi a sua ruína. Ou seja, nós temos por alicerce o Senhor, Ele é a rocha. E Ele é o engenheiro. Ele é o engenheiro. O projeto de família é de Deus. Está lá em Gênesis, sobretudo, né? Ele é o projetista, Ele é o engenheiro. Mas nesta obra, o próprio engenheiro é também o alicerce. Ele projetou a família e Ele se coloca como alicerce da família. Ele é a rocha. Ou seja, temos que ouvir e praticar a palavra dEle. É o caminho de santidade, é este. Por isso que eu comecei rezando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. E ainda Hebreus 11:10 vai dizer que Deus é o arquiteto e construtor. Ele é o grande arquiteto do universo. Sem aqui querer fazer propaganda para a maçonaria, né? Mas de fato Ele é o arquiteto e construtor da família, da cidade eterna e da família. Porque a família é criação de Deus. E tem tantos desvios hoje, tanta gente querendo formar famílias, outros modelos de família. Não é possível. O modelo que permanece até o final dos tempos é o modelo original de família que Deus criou, né? A partir do amor entre um homem e uma mulher, originais. A gente tem que usar hoje outros qualificativos, né, para poder demonstrar o que é a originalidade da família. E de um modo especial, quando nós olhamos para Luiz e Zélia, nós estamos olhando, e eu termino aqui com esta passagem, nós estamos olhando para a Sagrada Família de Nazaré. Eles foram muito devotos de José e Maria, muito devotos, muito. É uma família muito mariana e muito devota de São José. Então nós não podemos ter medo de sermos devotos dessa família, sermos devotos de Luiz e Zélia. Por quê? Porque quando nós olhamos para eles, nós estamos enxergando a Sagrada Família, que é o grande modelo colocado por Deus para as famílias. João Paulo II, ele escreveu um documento, completou este ano 30 anos, Redentores Custos, o guarda do Redentor. É um documento sobre São José. Na verdade, os especialistas em São José dizem, é a carta magna de João Paulo II sobre São José. Nós tivemos a alegria, nossa editora, conseguimos autorização da editora do Vaticano para republicar esse documento no Brasil. Uma edição comemorativa, um documento pequeno, mas muito rico. Uma edição comemorativa dos 30 anos. Então nós lançamos este ano, foi em março. Temos aí também, né, a carta magna sobre São José. No número 7, o Papa João Paulo II, Papa das Famílias, ele diz assim, que no casal Adão e Eva, ou através de Adão e Eva, o mal, o pecado inundou o mundo. Olha que coisa, né, séria. Através de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, o pecado, o mal inundou o mundo. E aí ele diz, mas através do casal José e Maria, pela obediência, eles se tornaram o vértice. Vértice é o ponto alto,
o vértice pelo qual se expande por toda a terra a santidade. De um lado, Adão e Eva. De um lado, Adão e Eva, que inundam o mundo com o pecado. Do outro lado, José e Maria, que se tornam o vértice pelo qual se expande por toda a terra a santidade. A santidade. E quando então olhamos para Luiz e Zélia, nós enxergamos José e Maria. Porque José e Maria foram modelo para Luiz e Zélia. Luiz e Zélia estão um pouco mais próximos, né? Século XIX, alguém mais próximo de nós. Quando a gente olha para Nossa Senhora, para São José, às vezes a gente fica assim, né? Nossa, né? Até nos sentimos, e de fato somos mesmo, indignos, né? Mas são modelo. A Sagrada Família, diz João Paulo II nesse documento, é o modelo, é o protótipo de todas as famílias. Todas as famílias cristãs precisam se espelhar na família de Nazaré. Ela é o modelo da igreja doméstica, que é a família. Ela é o modelo. Eu falava da rocha, falava da construção. Lembram, tempos atrás, lá no Rio de Janeiro, até já morreu, foi até deputado, dono de uma construtora, e como muitos brasileiros querem levar vantagem em tudo, construiu aqueles prédios com areia da praia, né? Os prédios desabaram, pessoas morreram, né? Então é assim. Se a gente construir de qualquer jeito, se a gente economizar no material de construção, uma casa, uma edificação precisa de materiais sólidos, precisa seguir o projeto. Se você começa a mudar o projeto, você põe em risco a construção. Precisamos seguir fielmente o projeto de Deus para a construção da família. Se eu começo a economizar no material da família, que começa com o homem e com a mulher, o amor, o perdão, a paciência, a amizade, o diálogo, o respeito, a vida de oração, a busca da santidade. Se eu começo a economizar nesse material, eu coloco a família em risco, porque eu não estou construindo sobre a rocha, eu construo sobre a areia. E assim nós temos a situação de muitas famílias. Muitas famílias são construídas em cima da areia, não tem alicerce, e por isso então os ventos, as dificuldades, esses ventos são as dificuldades da vida. Nós já tínhamos escutado esse evangelho quando éramos crianças, vocês se lembram? Quando a sua mãe, quando a sua avó contava uma historinha para você dormir, um conto. Quem lembra? O que esse evangelho parece? Diga. Lembrou? A história dos 3 porquinhos, né? Eu acho que o autor dessa história se baseou nesse evangelho. Um porquinho constrói a casa de palha, o outro de madeira, o outro de tijolo. Vem o lobo mau, as tempestades, o maligno, tudo aquilo que tenta destruir a família. Sopra a primeira casa, a casa cai, sopra a segunda de madeira, ela cai, e ele fica soprando sobre a casa de tijolo e ela não cai. É isso que significa construir a casa na rocha. E quando nós olhamos para Luiz e Zélia e os tomamos como modelo para a nossa vida, para o nosso matrimônio e para a nossa família, nós estamos construindo sobre a rocha, um fundamento sólido que é Deus. Diante deles aqui, diante dessas relíquias, vamos ficar um minutinho em pé, enquanto a relíquia também vai passando aí por vocês, mas temos aqui na frente também. Vamos pedir esta graça e vamos nos comprometer, né? Seria bom que nós saíssemos desse retiro com um propósito. Não sair desse retiro sem propósito. Qual é o propósito de Deus para você, para a sua família? E qual é o propósito, qual é o compromisso que você vai fazer com Deus? Não saia desse retiro sem um propósito, sem um compromisso. E me parece que o maior compromisso que Deus nos pede hoje é com a santidade. Então nós pedimos, com a intercessão de Luiz e Zélia, a graça de cada um de nós, cada casado, cada família, cada pessoa que está aqui, construir sobre a rocha. E nós nos comprometemos, Senhor, a isto.
Queremos construir a nossa vida, o nosso matrimônio, a nossa família na rocha. A rocha que é o Senhor, a Tua palavra, os Teus valores, tudo aquilo que o Senhor transmitiu para nós. Assim como Luiz e Zélia construíram o seu matrimônio, construíram a sua família, buscando a santidade no cotidiano, a santidade na vida cotidiana do lar, do matrimônio, da família. Nós pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio, acolhe a nossa oração, acolhe, Senhor, o nosso compromisso. Abençoa, Senhor, através da presença dos nossos queridos santos e da família de Nazaré. Abençoa as nossas famílias, Senhor, com a bênção da santidade, da busca da santidade, do compromisso com a santidade. Enche o nosso coração de desejo do céu, do desejo de Ti, Senhor, como foi o desejo no coração de todos os santos, como foi o desejo no coração de Luiz, no coração de Zélia, no coração de Terezinha, no coração de João Paulo II, esse desejo de Deus. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua bênção. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Estenda as mãos para as relíquias, fala. E me faz novo, todo novo, renovados em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar um pouquinho? Padre, conferiu o programa, é isso mesmo? Estamos aí. Errou só por uma hora, mas tá bom. Na santidade é sempre bom assim, a gente tem que se adiantar, né? Porque as virgens imprudentes chegaram atrasadas, o noivo fechou a porta, né? E como o Luiz era uma pessoa pontual, a gente tem que seguir o esquema dele. Olha, gente, nós estamos aqui desse lado, a Rosana está ali, com a nossa livraria. Como todo mundo sabe, toda a comunidade vive da providência. Uma das formas de providência para manter a comunidade, além de tudo que temos, é a nossa editora, a nossa livraria, que em primeiro lugar, antes da providência, é um campo de evangelização. Então, como eu disse para vocês, temos aqui o livro de Leônia, A Surpreendente Santidade de Santa Terezinha, escrita pela nossa amiga Dominique. Dominique é do Instituto, ela é consagrada, leiga, do Instituto Nossa Senhora da Vida. O fundador foi beatificado agora, o Frei Eugênio Maria, né? Um dos maiores especialistas em Santa Terezinha. Dominique foi secretária do reitor de Lisieux, hoje reitor emérito, Monsenhor Lagutti,
ela teve o privilégio de assistir à exumação de Luiz e Zélia e também de Leônia, né? E foi a pedido das irmãs do mosteiro onde viveu Leônia que ela escreveu este livro. E nós tivemos aí a graça de traduzir para o português. Foi lançado este ano. Quem adquire o livro Leônia leva de brinde um CD de músicas da comunidade Sagrada Família. Novena da Família, muitos de vocês conhecem, porque eu sei que aqui já na livraria do Santuário já passou por aqui a novena. Novena é um livro de minha autoria, Novena da Família, rezando com os santos Luiz e Zélia Martã, os pais Terezinha. Cada dia da novena eu trago um aspecto da vida de Luiz e Zélia, de tal maneira que a gente reza com a vida deles, aprende e também alcança as graças. São muitas e muitas graças que eu tenho recebido, milagres alcançados por Luiz e Zélia, seja na presença das relíquias, a oração deles ou a novena. E em primeira mão para vocês, o que eu prometi, né? O livro das cartas, correspondência familiar. Correspondência familiar. Aqui estão todas as cartas de Zélia e as cartas de Luiz, as que ficaram conservadas. Isso aqui é um tesouro de espiritualidade, de vida e santidade na família, né? É óbvio que você tem todos os outros livros, a História de uma Família, que é o grande clássico. Você tem os escritos de Celina sobre os pais. Você tem os escritos de Terezinha também, que fala sobre os pais. É um conjunto, mas aqui tem grande parte desse tesouro espiritual, tá bom? Agradeço o espaço, o tempo e a paciência de vocês nessa longa introdução do nosso retiro. Então nós vamos ter agora meia horinha de intervalo. Como nós também apresentamos o programa, né? Vocês têm em mãos. E nós temos esse intervalo. O Santíssimo está exposto, quer seja numa capela, quer seja em outra. O tempo está gostoso. Temos a praça para desfrutar. Temos um momento de recolhimento interior. Temos um cafezinho, as lanchonetes abertas, banheiro, e temos ali a riqueza da livraria, que veio com vários escritos, mas de maneira muito singular esse escrito muito importante. Todo o material está no Face do Santuário. Então, se alguém quiser voltar um pouquinho, alguma coisa dessa manhã, também mandei para os coordenadores no grupo. Então, de forma que vocês podem também ir partilhando e viver um pouco esse ruminar, né? Então nós vamos ter agora esse intervalo um pouquinho maior, para que a gente possa ter agora esse encontro consigo mesmo. Então o Ítalo, a Rosana lá está, as relíquias permanecem aqui no altar, de forma também que a gente tenta manter um pouco o silêncio do nosso ambiente. O Padre Jairo está atendendo, os padres do santuário, como vocês perceberam, nós estamos, né, os três. O Padre André está de férias. Então nós estamos os três participando com vocês, também para a gente beber junto com vocês dessa graça. E agora esse momento, você e Deus, Deus e você, um pouquinho de deserto. Lembrando que nós vamos até às 11h30, 11h40, e aí nós vamos ter um intervalo de 2 horas, para a gente poder ir em casa ou ficar no santuário, conforme cada um quiser, né? E aí então nós voltamos pontualmente 10:50, 15:50, 2 horas em ponto, para a gente começar a nossa parte da tarde, e nós vamos nos organizar para pontualmente a gente encerrar às 18 horas. Vamos beber esse dia como um dia muito especial, como vocês perceberam, né? O Ítalo tem esse carisma, é um grande dom para a vida da nossa igreja, e acredito que esse dia de hoje para nós é um dia muito singular na vida do nosso santuário. Acho que tudo que vocês pensarem que nós estamos diante de um mestre de espiritualidade, nós estamos ainda mais um pouquinho. Se der tempo de mandar uma mensagem para alguém, der tempo de chamar alguém, ligar para alguém, conversar com alguém, dizer o que está acontecendo no santuário, o intuito foi esse mesmo, de tirar da chácara, trazer para cá,
porque começaram aí algumas reclamações de pessoas mais próximas. Padre, como é que vai fazer um encontro desse para poucas pessoas? Então a gente abriu o coração, e eu acho que mais abriu o coração foi Deus, né? Porque o calor que estava, e depois agora essa pausa restauradora maravilhosa para a gente poder desfrutar. Então, meia horinha, mesmo que vá às compras, mesmo que desfrute do material, vamos tentar manter mais um pouquinho de silêncio, um pouquinho mais de encontro consigo mesmo. Na capela Santíssimo Exposto, silêncio total. Quem quiser ir para a capela São Pedro, em cima, silêncio total, pode abrir lá o Santíssimo, né? Como vocês já sabem. Então, vamos aproveitar agora para ruminarmos e pensar. O material, eu acredito assim, que dispensa comentários, né? Porque como vocês sabem, esse material sempre tem no santuário, mas sempre falta porque edição e reedição, edição e reedição. O livro da Leônia agora mesmo ficou uns 2 meses, 3 meses sem? Quase 2 meses sem, né? Então nós temos todo o material aqui à disposição. Lógico que não vou deixar o Ítalo voltar com o material para trás. O que não vocês adquirirem, eu vou adquirir para poder deixar na loja, para não perder essa oportunidade que a gente tem, já que o material está aqui na nossa mão. Porém, depois de amanhã é domingo. Quem não adquiriu hoje já sabe que domingo chega lá na loja e não tem nada, né? Porque é um material novo. Então fica à vontade e vamos aproveitar desse momento com muito carinho. Quem quiser também fazer um encontro consigo através das relíquias, e quem também quiser conversar um pouquinho com o Ítalo, espera dar o atendimento, ele e a Rosana, depois chama ele no cantinho, conversa, pergunta, questiona, alguma coisa de Santa Teresinha, alguma coisa de São Luís, Santa Zélia, alguma coisa de Leônia, alguma coisa das famílias, algumas críticas que vocês têm diante daquilo que a gente conversa, fala. Nós estamos aqui para beber dessa família e aquilo que nós acabamos de escutar, né? Esse é o caminho para todos nós, e esse caminho de santidade é um caminho possível. Então vamos ser luz na vida um dos outros. Participemos com muita alegria e com muito amor desse momento tão singular. Vamos em paz, para que voltemos em paz. 10h20, 10h15, a gente já começa com o Érico. 10h10, vamos perder não.